Então vamos começar a resolver alguns exemplos de exercícios sobre solução tampão aí. E primeiro exercício: a saliva humana pode ser considerada um tampão. Cite quais espécies químicas inorgânicas compõem este tampão e explique como elas atuam. Então, vamos lá. Quando a gente pensa aí na saliva, tá? Que é um tampão que a gente tem aí no nosso organismo, tá? Só para você ter noção, o tampão da saliva funciona com pH entre 6,9 e 7, tá? Então, é mais ou menos o tampão que a gente tem aqui, tá? O tampão, ele funciona basicamente como uma composição de mistura aqui de bicarbonato e ácido carbônico, tá? O ácido e a base conjugada, ou a base conjugada e o ácido, tá? E de hidrogênio fosfato e vamos colocar monohidrogênio fosfato só para manter a lógica aqui e de hidrogênio fosfato aqui, ó, tá? Essa é a lógica que a gente tem. Tudo bem? A base conjugada ao ácido, base conjugada ao ácido aqui. Então, o que a gente tem? Sob excesso de acidez, o que acontece? Quando você tem excesso de acidez, você tem que quem vai capturar é a base conjugada. Então, você escreve a equação HCO3- o H+, né? Aí você vai formar aqui o H2CO3. Aqui é a base conjugada que captura, tá? Então, você tem que o pH nesse sistema vai aumentar. Porque este cara, o H+, vai ser capturado pelo HCO3- aí, tá bom? Muito bem. E aqui vamos deixar aqui formando a água e o CO2. Ok. Muito bom. Então você tem para esse cara vai para cá, vou aumentar essa seta. Vou aumentar essa seta como extensão da reação, certinho? No excesso de acidez. O outro cara é a mesma coisa. Você tem o H+, aí o que vai acontecer? A base conjugada vai capturar, que é o monohidrogênio fosfato, aqui, certo? E aí, de novo, a extensão da reação, vou fazer maior, para formar o dihidrogênio fosfato aqui. Muito bem, esse é sobre o excesso de acidez. Agora, quando a gente fala excesso de basicidade, o que vai acontecer? Você tem a hidroxila, e quem gosta da hidroxila agora é o ácido. E esse ácido vai ser o doador aí de H+. Então, lembra, né? Então, vai formar aí o HCO3-, porque o H+ vai sair aí e vai para a hidroxila. Lembra que isso força o ácido a doar o seu H+ para manter o pH do sistema, tá? Mais a água aqui, ok? Então, você tem a diminuição de basicidade, o pH aumenta nessa extensão aqui, ó. Ok? Nessa extensão aqui, ó. Beleza? E a mesma coisa lá, o OH- vai pegar o cara que é o ácido, que é o dihidrogênio fosfato, aqui. E aí o que vai acontecer? Ele vai doar o seu H+ aqui para cá, vai formar água e vai formar aqui o HPO4 2-, que é a base conjugada associada aqui. Então a diminuição do pH vai, desculpa, a diminuição da basicidade, né? O pH aumentando
né? O aumento do pH vai fazer com que a reação se estenda, as suas duas reações se estendam para a direita aí, ok? Então esse é o primeiro exercício que a gente tem aí. Nesse segundo exemplo, a gente tem soluções tampão, são sistemas nos quais podem ocorrer variações desprezíveis de pH quando recebem a adição de pequenas quantidades de ácidos ou de bases. Considere esses compostos para o preparo de uma solução tampão. NaCl, NaCl, NH4, NaOH e NH4OH. Indique, dentre os compostos disponíveis, os dois escolhidos para o preparo da solução tampão. Tá? Então, vamos preparar a solução tampão. Dentre os disponíveis que a gente nota que a gente tem aqui, ó, ácido forte não é escolhido para preparar tampão. Vamos pensar em ácidos e bases possíveis. Primeiro, né? Base forte de jeito nenhum. Então a gente escolhe aqui uma base fraca. Então a gente vai escolher o NH4OH. E agora, como é uma base fraca, a gente tem que escolher um sal que contém o quê? O cátion da base. Então tem que ser o cloreto de amônio, certo? Muito bem. Então, quando a gente vai e responde, a gente vai colocar a base fraca aqui, NH4OH, mais o cloreto de amônio. Tá aqui, ó. Então, a base fraca com sal que contém o ácido conjugado aqui, ó, que é o NH4+, com o ácido conjugado. Muito bem. Então tá aí. Então, a gente sabe que essa é a solução tampão, solução que apresenta um equilíbrio no qual praticamente não ocorre variação aí. Tá? Aí ele continua o exercício aí pra gente falando do seguinte. Considere agora a adição aí do CaOH2 completamente dissociado na concentração de 0,005 mol por litro. A solução tampão preparada. Calcule o pH inicial, ou seja, antes de ser jogado, né? E apresente a equação que demonstra não haver aumento de pH na solução tampão. Então, são duas coisas. Primeiro, calcular aí o pH. Então, vamos calcular o pH da solução inicial. Então, você pega o CaOH2 completamente dissociado, por isso uma única seta aqui, 2OH-, e aí ele colocou aqui em 1 litro, 0,05 mol por litro, vamos colocar, e aí a gente, como a gente quer pH, já vai direto para o OH-, então vai dar 0,01 mol por litro, então a gente vai ter que a concentração de OH-, ela é 10 a menos 2 mol por litro. Você sabe que o produto do H+, vezes o OH- tem que dar 10 a menos 14 a menos 25, a menos 25 a 25 graus Celsius. Então o H+ é 10 a menos 14 por 10 a menos 2, que vai dar 10 a menos 12. E, portanto, pegando menos log aqui, pH menos log de H+, então o pH vai ser 12. Certo? E aí ele fala, vamos mostrar a equação, né, em que você não tem a alteração de pH. Então, como é que você faz? Você pega o NH4 mais o OH-, formando o NH4OH, por exemplo. Podia ser o oposto também, né? Quando você adiciona hidroxila, o que vai acontecer? Esse NH4+ compensa. Por que ele compensa? Ele compensa a adição.
né? O equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Por quê? Porque ele vai doar o seu H+ para cá. Porque ele está numa quantidade apreciável que foi aumentada pela presença do sal, né, do cloreto de amônio, aí no caso, que é capaz de capturar, de doar H+ ou H- que você está colocando aí no sistema. Então ele compensa a adição de hidroxila aí no meio. E daí você escreve, explica isso daí bonitinho e tá tudo certinho, ok? E nesse último exercício, as águas dos oceanos apresentam uma alta concentração de íons e pH entre 8 e 8,3, né? A composição, muito bem. Dentre esses íons estão em equilíbrio as espécies carbonato e bicarbonato, representado pela equação química. As águas dos rios, ao contrário, apresentam concentrações muito baixas de íons e substâncias básicas com um pH em torno de 6. A alteração significativa do pH das águas dos rios e oceanos pode mudar suas composições químicas por precipitação de espécies dissolvidas ou redissolução das espécies presentes nos sólidos suspensos ou nos sedimentos. A composição dos oceanos é menos afetada pelo lançamento aí de efluentes ácidos, pois os oceanos. Então é muito interessante que a gente entenda que essa questão aqui que a gente coloca aqui para você é uma questão que você está falando dos oceanos. Quando ele fala que é menos afetada por os efluentes ácidos, ele está querendo dar uma grande dica para a gente, né? Está querendo dizer que quando você não tem uma alteração de acidez, mesmo você jogando ácidos aí no oceano, é porque os oceanos eles apresentam um equilíbrio entre íons carbonato e bicarbonato. Tem os silicatos mesmo, eu vou destacar o carbonato e o bicarbonato. Eles vão ter, esses caras vão atuar como um tampão, tá? Tá? E eles acabam consumindo um excesso de cátions H+, que são jogados aí no sistema. Então a gente pode avaliar aqui a reação que a gente tem, tá? E a reação que a gente tem aqui para essa questão é essa daqui, ó. Você tem um equilíbrio, basicamente no oceano, entre o bicarbonato H+ e CO3 2- aqui, ó. Quando você aumenta esse H+, o que vai acontecer? O carbonato, o excesso de cátions, vai deslocar o equilíbrio para onde? Vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Desloca para a esquerda. Você tem uma quantidade apreciável de carbonato para capturar o H+ em excesso que está sendo colocado por outras vias aí, né? E aí, consome-se o H+ em excesso que está sendo jogado aí no sistema, mantendo o pH mais ou menos constante. O pH fica mais ou menos constante aí. Isso só acontece, voltando aí, porque o sistema oceânico aí que a gente está analisando é um sistema de solução tampão que dá alternativa E aí para a gente, certinho? Espero que você tenha gostado desse exemplo. Nós demos aqui exemplos da saliva como solução tampão, de oceano como solução tampão, para a gente treinar aí, certinho? Você não esqueça também, sangue e tudo mais são soluções tampão. Forte abraço e a gente se vê na próxima.